Alô, você! E aí? Vamos estudar história? Hoje nós iremos fazer a correção das questões da prova da UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Eu tive o prazer de crescer em Vila Isabel, embora no samba eu ame a Imperatriz Leopoldinense, há um lugar no meu coração também para Vila Isabel. Mas, bem, eu cresci naquele âmbito ali da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, pela 28 de setembro. E hoje nós faremos a correção das questões da prova da UERJ de História. Vocês bem sabem que a minha primeira formação é em História. Na filosofia, eu até caminhei um pouco mais adiante, mas vamos então à nossa aula de hoje. Lembrando que as questões da UERJ são bastante politizadas e ela tem um posicionamento, a gente percebe claramente, um pouco mais para o centro-esquerda. E ela vem nos questionar, ela pega da gente muita atualidade, é o que veremos aqui então. Compartilhando o nosso Canva e vamos corrigir as 7 questões da prova da UERJ 2021, né, para 2022. Boa aula para todos nós. Bom, temos aí as questões do exame do vestibular da UERJ 2021 para quem entrou na universidade em 2022. São 7 questões. Algum tempo atrás a UERJ fazia a prova com questões discursivas. Eu, pessoalmente, prefiro as questões discursivas, porque ali, quem sabe, vai resolver as questões de alguma maneira, tá? A prova objetiva, ela às vezes tem uma pegadinha aqui e ali, que pode fazer com que, mesmo o candidato, o estudante, que domine o assunto relativamente bem, possa errar. Mas aqui vamos ver alguns dos macetes da prova. Vamos, então, à primeira questão. Questão 54 da prova da UERJ. Temos aqui uma charge, os empreendedores. E aí parece aqui um homem, né, um jovem rapaz, carregando o que lembra, de alguma forma ali, uma liteira, né? Mas é uma carroça ali que o rapaz está puxando. E ali, além de os empreendedores, a charge do Tony D'Agostinho, jornalistalivre.org, aqui a fonte, é como um Uber. Então, aqui fala um pouco da uberização da economia, da precarização das relações de trabalho no Brasil e no mundo também, por que não, do século XXI. E aí a gente vê ali alguém que a gente chama de MEI, o microempreendedor individual. Você que lute, né, que busque o seu espaço. Um pouco disso. Vamos, então, aqui agora ao texto. Primeiro o texto iconográfico, a imagem. Agora vamos ao texto escrito. A charge expressa uma crítica às novas relações de trabalho no mundo contemporâneo. Essa crítica, que a gente vê aqui na imagem, é clara, tem como alvo o quê? Letra A exaltação da jornada flexível. Ora, o texto aqui, né, não mostra uma crítica à jornada flexível. O problema em si não é esse, embora a ideia que se passe para nós, cidadãos comuns, é que você, no Uber, trabalha a hora que você quiser. Você é livre, né? Cuidado. Bom, elitização da inovação material. A charge mostra claramente que a gente não tem aqui uma inovação material, né? Ele até faz a charge usando um meio de transporte do mundo antigo, que ainda pode existir entre nós. Letra C. Fetichização da tecnologia avançada. A tecnologia não é avançada e a fetichização é um termo do Karl Marx, que, a princípio, não está claro aqui para a gente. Tá? O fetiche do consumo, que é visto por alguns historiadores com um viés assim mais marxista, mas não é o que nós temos aqui. O que nós temos aqui, então, é a letra D, opção correta. Glamourização da precariedade laboral. Aqui nós temos um laborador, um trabalhador, e o seu trabalho é um trabalho precário. E aí se coloca uma ideia de glamour, como a imagem coloca para a gente. Tá? Quem ali está sentado
quem é conduzido é como um Uber, a coisa é bonita, pelo menos na sua aparência, mas ela esconde um pouco um problema muito sério nas relações de trabalho no mundo contemporâneo, em que o microempreendedor ele também é explorado e não é tão autônomo, não é a questão do empreendedorismo como se procura pregar e passar para nós, o que é também uma ideologia. Então, questão 54, opção correta, letra D. Temos a glamorização da precariedade laboral. Próxima questão, questão 55 da prova do Enem. Primeiro vamos ao texto. Temos aqui de novo, ó, a imagem, a fonte iconográfica e a fonte textual. A 14ª Vara Federal de Minas Gerais condenou a União, a Fundação Nacional do Índio, FUNAI, que deve, a princípio, proteger as populações, né, indígenas do Brasil, as populações nativas, ou melhor, os povos originais, e o governo do Estado, por violação dos direitos humanos e civis do povo indígena Krenak. Quem nunca ouviu falar de Ailton Krenak? Olha como é que né, atual o texto. Que vive na região do Vale do Rio Doce, onde aconteceu aquela tragédia que afetou o Rio Doce, na Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. Em 1972, durante a ditadura militar no Brasil, homens, mulheres e crianças foram expulsos de suas terras pelo governo e obrigados a viver confinados na Fazenda Guarani, pertencente à Polícia Militar, em Carmésia, a mais de 300 quilômetros de distância de suas terras. A medida teve o objetivo de facilitar a ação de poceiros vizinhos, que tomaram os mais de 4.000 hectares dos indígenas. Então, os indígenas tiveram suas terras expropriadas, a União e a polícia, né, local de Minas Gerais acabou favorecendo esse processo, que é, de certo modo, uma grilagem, que a gente vê muito em geografia, e acabou se apropriando da terra dos índios Krenak. E aí, vamos lá, né? O comando da questão. A ação do governo brasileiro, à época, no governo do presidente Emílio Garrastazu Médici, aquele que é o responsável pelo maior número de mortes na ditadura militar no Brasil, revela a seguinte postura diante de conflitos rurais. Como o governo brasileiro optou, como ele agiu diante de um problema envolvendo indígenas, os povos originais e grileiros e o próprio Estado, né? Nessa questão da luta pela terra, a questão agrária no Brasil. Como foi, então, a ação do governo brasileiro na época da ditadura? Letra A, contenção violenta da reforma agrária. Não estamos tendo uma reforma agrária. O que estamos tendo aqui é a expropriação das terras dos povos originais. Então, não há aqui uma reforma agrária. Há uma expropriação da terra dos povos originais. De maneira nenhuma, a opção correta é a letra A. Letra B. Redistribuição autoritária da propriedade fundiária. Redistribuição autoritária da propriedade fundiária. Não está sendo redistribuída. Ela está sendo, de fato, né, tomada, expropriada dos seus donos originais e colocada, entregue para um grupo que, no caso aqui, são aqueles que já tinham uma quantidade bem razoável de terras no interior das Minas Gerais. Letra C. Expropriação arbitrária da comunidade tradicional. Vamos lá. Quem é a comunidade tradicional? São os Krenak. Os Krenak, para quem não sabe, são índios botocudos, que usavam os botoques, tá bom? Com pedaços, né, com madeira, muito frequentemente, colocavam nos lábios ou então nas partes auriculares, na orelha. E eles são chamados, antigamente, né, eram chamados pelos índios tupis, majoritários no Brasil colonial, de índios aimoré. Quem nunca comeu um biscoito aimoré?
Então, eles são da língua macro-G e falam Borum. Esses povos, essa comunidade tradicional, que eu estou aqui explicando para vocês, teve sua terra expropriada arbitrariamente, com a anuência e com a ação do governo federal. Então, a opção correta é a letra C. Aconteceu aqui, nesse caso, da terra dos índios Krenak, no interior das Minas Gerais, a expropriação arbitrária, autoritária da terra, claro, dessas comunidades tradicionais. Opção correta, letra C. Não é a letra D, né? Modernização conservadora da estrutura produtiva. Aqui não se falou em modernização da estrutura produtiva. Não se falou aqui em avanço tecnológico para melhorar a produção no campo. Não é esse o assunto, mas sim a expropriação. Reparem, duas questões com um caráter bem político, como é a cara da UERJ. Meus amigos, que eu conheço, são muitos, que são formados da UERJ, todos eles, sobretudo os que têm formação em humanas, são bastante politizados. Que bom, que bom. Vamos para a próxima questão, questão 56. Agora a gente vai voltar aqui um pouco à França do século XIX. Neste momento, enquanto eu gravo aqui o vídeo para vocês, a França está jogando pela Copa do Mundo de 2022 com a Tunísia. A França com o time reserva e a Tunísia que foi uma colônia de exploração, como foi o Marrocos, como foi a Argélia, como foi Madagascar e etc., né? República do Mali, colônias de exploração da França. Mais adiante, a gente vai ver uma questão que vai falar sobre o imperialismo. Vamos ao texto, então, a questão textual, né? A fonte textual. Em 2002, os restos mortais do escritor Alexandre Dumas, falecido em 1870, segunda metade do século XIX, foram enterrados no Panteão, mausoléu do Estado francês. O autor dos clássicos Os Três Mosqueteiros, esse eu li, e O Conde de Monte Cristo, foi colocado em uma cripta, ao lado de figuras históricas tão importantes quanto ele, como Victor Hugo, que nós tratamos aqui num vídeo que eu explico a construção da Catedral de Notre-Dame de Paris, vou colocar o link para quem quiser ver esse vídeo, e Voltaire, que ainda não foi contemplado pessoalmente em nosso canal. O presidente, à época, Jacques Chirac, declarou que foi reparado o erro contra o escritor e pensou a frase "um por todos e todos por um", uma das mais brilhantes da história da literatura. Embora fosse negro, o autor foi representado inúmeras vezes como um homem branco, embora não fosse. Algo que já aconteceu e continua acontecendo com figuras históricas negras, em pinturas, desenhos e até mesmo no cinema. No filme Le Autre Dumas, O Outro Dumas, de 2010, o autor Gerard Depardieu, que é considerado pelos franceses um traidor, que acabou indo embora da França para não pagar imposto sobre suas grandes fortunas, como se faz na França, o Gerard Depardieu acabou indo morar na Rússia. Para os franceses, ele é um traidor. Quem não lembra dele nos filmes, né, clássicos de Asterix e Obelix, ou então no filme 1492, A Conquista do Paraíso, quando ele faz o personagem de Cristóvão Colombo. Filmaço, fica aí duas recomendações para vocês. Bem, então, Gerard Depardieu, que é louro e de olhos azuis, foi chamado para interpretar o romancista francês. Então, quem faz Alexandre Dumas, que é negro, é o Gerard Depardieu, um homem branco francês loiro. Bom, a partir do texto, a demora no reconhecimento ao escritor Alexandre Dumas teve como razão o quê? O que justifica, né, ou, né, porque não explica, mas o que justifica, então, essa demora no reconhecimento da genialidade de um homem como Alexandre Dumas? Letra A. A questão tem a ver com a redução da intolerância. Então,
ele demora a ser reconhecido porque há uma redução da intolerância? Não. Se houvesse, de maneira mais rápida, a redução da intolerância, ele seria reconhecido bem antes. Letra B. O reconhecimento vem em 2002 com o presidente Jacques Chirac. Atenuação da discriminação? Não, isso continua a existir, tá bom? O preconceito racial, o preconceito social, estamos falando da França, uma das maiores economias do mundo. Tá? Bem, a persistência do preconceito é isso. O que faz com que se demore a reconhecer Alexandre Dumas e se coloque ele nesse prédio tão famoso e reconhecê-lo nesse panteão. Nesse panteão, eu anotei aqui para vocês quem está com o seu corpo, né, os seus restos mortais, nesse prédio. Esse prédio, inclusive, na cúpula dele, você vai ter nesse panteão dos grandes homens da história da França, o pêndulo de Foucault, que demonstra a rotação da Terra sobre o seu próprio eixo. Nesse prédio, nesse edifício, estão os corpos de Pierre e Marie Curie, que são físicos franceses muito famosos, Louis Braille, que vai fazer a leitura para os cegos, Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Descartes, esses são os nossos filósofos, tá? Todos eles, Jacques-Louis David, eles têm os seus restos mortais nesse prédio famosíssimo que se localiza em Paris. Estive em Paris em 2014 e não visitei esse prédio. O farei futuramente. Bom, então, o problema aí é, claro, vamos fechar, a persistência do preconceito na França e em outros lugares do mundo. Continuidade do supremacismo. O texto não falou de supremacismo branco. Isso aí é aquela questão que é o distrator, que te leva a errar. Tá? Embora isso possa existir, e exista, claro, ali não fala o texto em continuidade do supremacismo, mas sim na persistência do preconceito que leva a uma demora no reconhecimento da genialidade de Alexandre Dumas e de outros mais. Vamos, então, à próxima questão. Mais uma vez, reparem que a UERJ gosta de trabalhar com a fonte iconográfica. A fonte iconográfica é o mote para trazer a questão textual para vocês. Atenção com isso, hein? Primeiro, temos ali o plebiscito do Chile. O plebiscito aconteceu em 2020 e depois aconteceu de novo em 2022. E o resultado não foi muito bom para nós progressistas, me permitam me posicionar. E aí ele coloca ali, né? Na primeira parte da imagem, temos aqui cadenas, né? Temos correntes, grilhões, as cadenas dos espanhóis. Temos aqui o alicate, temos aqui claramente a figura de um militar, de um ditador, que pode nos remeter e evocar a ideia do ditador sanguinário do Chile, Augusto Pinochet. E depois, do lado, nós temos o quê? Revirando lixo de maneira reciclável, querendo aproveitar o lixo da ditadura do Chile aqui no Brasil. Olha a faixa aqui, né? Presidencial, olha a charge, ela é provocativa, buscando aqui, ó, cabelo liso, buscando o quê? Buscar elementos da ditadura chilena para aplicar no Brasil. Então, ela aqui é sugestiva. De maneira indireta, ela é sugestiva. Na charge de Laerte, o resultado do plebiscito, realizado no Chile em outubro de 2020, nesse primeiro plebiscito no Chile, as pessoas não foram obrigadas a votar. E quem votou foi a comunidade mais progressista do Chile. E eles pediram, naquele momento, que a Constituição de 1980, feita na ditadura do governo de Augusto Pinochet, o sanguinário Pinochet, fosse revista no Chile. Mas depois houve um novo plebiscito, vou contar para vocês, em 2022, esse ano. E aí, os chilenos, na sua maioria, pediram, optaram que a Constituição não fosse mexida com profundidade. Então, acabou vencendo no Chile, nesse ano, uma visão mais conservadora da Constituição chilena. Bom,
é relacionado a ideias que seriam aproveitadas pelo governo federal brasileiro. Olha aqui, ó, isso aqui é uma provocação. Uma, de... uma ideia rejeitada pelos chilenos que inspira medidas no Brasil é o quê? Letra A. Proteção de leis trabalhistas. O governo do Brasil, que está se encerrando esse ano, nesse final de ano, não tinha uma política de proteção de leis trabalhistas. Pelo contrário, o governo brasileiro, ainda vigente em 2022, ele dizia claramente que tinha um diálogo com Getúlio Vargas, aquele que vai trazer para valer as leis trabalhistas no Brasil. E ele é antipático a essa lei. Ele prefere, voltando à primeira questão, a ideia do microempreendedor, tá bom? Embora também saibamos que o governo do PT também tem alguma relação, né, o governo, com a própria ideia do microempreendedor. Vamos lá. Letra B. Exaltação de heranças autoritárias. É isso aí. O governo brasileiro busca, na lata do lixo da história, ouso dizer assim, elementos da herança ditatorial que existiu no Chile de Augusto Pinochet. Só para lembrar, a ditadura do Chile levou a 3.000 mortos naquele país e a 40.000 torturados. Em nosso canal, temos uma videoaula com quase 2.000 visualizações que fala da história do Chile, mas a história do Chile mais colonial, tá, até a sua independência. Quem quiser, também vou colocar aqui o link para vocês. Então, o correto é isso, a exaltação de heranças autoritárias no Brasil, buscando referência na ditadura do Chile do Augusto Pinochet. Letra C, ampliação de investimentos educacionais. Isso aqui não está levando nada a gente a pensar em ampliação de investimentos educacionais. Pelo contrário. Letra D, intensificação de despesas previdenciárias. Não, o Estado gasta menos com previdência, é o que se procura nessa ideia do Estado neoliberal, de um Estado mínimo, menos investimento em previdência. Então, opção correta, letra B, na questão 57. Vamos à questão agora 58, com o nosso bom e velho Pablo Picasso e sua obra cubista Guernica. Mais uma vez, a imagem, a iconografia, a arte, agora aqui para a gente, né? A arte já apareceu em outras questões, mas aqui agora é Pablo Picasso quem vai dar o mote da nossa questão. Guernica, pintura a óleo, de 1937. Pintada em 1937 para a Exposição Internacional de Paris, a tela de Pablo Picasso é um registro e um protesto diante da Guerra Civil Espanhola, que durou entre 1936 e 1939. Só para lembrar, uma frente ampla de esquerda havia vencido as eleições legalmente na Espanha, Francisco Franco, que era um general e servia no Marrocos, sai do Marrocos e volta para a Espanha para perpetrar um golpe com uma guerra civil. Nessa guerra, ele contou com o apoio de Benedito Mussolini, ninguém menos do que ele, e de Adolf Hitler. O próprio Francisco Franco, na Espanha, autorizou os alemães, com a sua Luftwaffe, a Força Aérea Alemã, a bombardear Guernica, onde estavam refugiados, escondidos, né, os rebeldes que estavam sendo derrotados na Guerra Civil Espanhola, os homens da Frente Ampla de Esquerda. Ali, centenas de pessoas foram mortas. E aí, o Picasso, indignado, vai fazer essa obra. Para quem não lembra, Pablo Picasso, durante a ocupação alemã nazista na França, ele estava morando na França. E um oficial nazista foi à sua casa e viu essa obra na parede, né? Uma reprodução dessa obra na parede. E falou, essa obra foi o senhor quem fez? É sua? E Picasso respondeu ao oficial nazista, não, foram vocês que fizeram isso, aludindo aos nazistas. Para quem não sabe, Picasso, embora não fosse comunista, ele era riquíssimo, ele era taxado como sendo um comunista. Para as sociedades europeias,
Esse conflito, a Guerra Civil Espanhola, está vinculado ao seguinte processo político: expansão de regimes fascistas. Bom, é isso aí que salta aos nossos olhos. A expansão de um regime fascista na Espanha, com Francisco Franco. Não eleito, mas que assumiu depois de um golpe com uma guerra civil na Espanha. Então, é a expansão dos regimes fascistas que foi imortalizado nessa crítica de Pablo Picasso, que a gente pode ver aqui. Uma mulher com um filho morto nos seus braços, a cabeça de um animal, alguém que perdeu parte de um membro, então, alguém gritando aqui, né, a morte. Então, a tela mostra a angústia do ser humano naquele momento registrado em Guernica, nessa cidade basca da Espanha. Letra B. Projeção de grupos socialistas. Não, aqui é supressão desses grupos, pela derrota deles na Guerra Civil Espanhola. Militarização das lutas partidárias. Cuidado, tá? A questão aqui não é a militarização de lutas partidárias, mas é mais que isso, né? Aqui, no caso, Pablo Picasso está tomando um lado. E o lado dele é o lado dos derrotados da Guerra Civil Espanhola. Então, ele não fala aqui, militarização de lutas políticas. Ele critica claramente o fascismo. Letra D. Repressão de movimentos camponeses. Não é isso, tá? A Frente Ampla ganhou as eleições na Espanha e não foi um movimento simplesmente de guerrilha no campo, nada disso. Então, é letra A. Expansão de regimes fascistas. Vamos à próxima questão. Agora voltamos à história do Brasil, questão número 59. Temos aqui, de novo, com a iconografia, obras da rodovia Acre-Brasília, em julho de 1960. Repare que aqui na placa a gente tem a cidade de Vilhena, em direção a Brasília, 2.101 quilômetros. E aqui não dá para a gente ver a outra parte, mas é a distância, o isolamento desses povos aqui, longe, morando no grande sertão brasileiro. E aqui do outro lado, o presidente Juscelino Kubitschek, que governou o Brasil durante 5 anos, olha lá, 1956 até 61, ministrando uma palestra no Clube Militar no Rio de Janeiro, em 1959, falando aqui da integração do Brasil. Lembremos que no governo do Juscelino Kubitschek, a proposta era fazer o plano de metas, melhorando a infraestrutura brasileira: energia, transporte, indústria, educação e alimentação. Só um detalhe: como professor, não posso deixar isso passar desapercebido. Os investimentos em educação nesse governo foram na casa de 4,3%, enquanto o dos transportes beirou os 30%. Então, transporte era muito mais importante do que educação no governo Juscelino Kubitschek. Vamos lá, então. O governo de Juscelino Kubitschek celebrizou-se pela aplicação do plano de metas que eu já apresentei aqui para vocês, que incluía a construção de rodovias federais. Belém-Brasília é uma delas aqui. A partir da observação das fotos, um dos principais desafios associados à plena realização da meta rodoviária, que contou com 30% dos gastos do governo, foi o quê? O que era difícil para esse governo? Letra A. Integrar áreas distantes. Era isso. A imagem aqui é clara, chama o VAR, ela mostra para a gente, né? Era difícil integrar essas áreas. Ele vai fazer Brasília, aliás, em toque de caixa, e custou muito caro, mas a integração com Rondônia, com Brasília, o que quer que seja, né? Com Brasília, Belém e etc., Tocantins, não era fácil nesse governo. Só um detalhe: o estado de Tocantins sequer existia nessa época, não como estado. Povoar zonas fronteiriças. Não é isso a política de Juscelino Kubitschek. Ele quer ocupar aqui esse interior do Brasil. A questão aqui não é fronteiriça. Letra C. Contratar profissionais locais. O texto não fala isso. Em momento algum, não nos mostra isso. Não pode ser. Letra D. Garantir investimentos estrangeiros. O Juscelino até buscou investimentos estrangeiros, mas nem sempre conseguia, porque o próprio FMI tinha receio
de que Juscelino não conseguiria pagar os juros, pagar a dívida que ele fazia com suas obras, que eram obras faraônicas também, né, no seu Brasil do desenvolvimentismo de Juscelino. Opção correta, o problema está na integração de áreas distantes, letra A. Vamos à última questão. As questões não são tão grandes, reparem, né? Vamos lá. Aqui. O zoológico humano de Tervuren, na Bélgica. Aqui vamos falar do imperialismo. Para a Exposição Internacional de Bruxelas, que ocorreu em 1897, o rei Leopoldo II mandou construir o Palácio Colonial, atual Palácio da África, em Tervuren. Isso na Bélgica. As salas de exposição do palácio abrigaram animais, objetos etnográficos e artísticos congoleses, além de produtos econômicos congoleses e europeus. Outras atrações também foram instaladas em Tervuren. Um monotrilho, um hipódromo, um velódromo e um campo de esportes. 3 aldeias cercadas foram criadas na cidade. 2 Bangala e 1 Mayombe. Um total de 267 homens, mulheres e crianças congoleses foram forçados a ocupar essas aldeias. Havia uma 4ª aldeia, a vila de Gizegen, em homenagem à localidade onde o abade Von Impe educou jovens congoleses. Esse abade queria mostrar e divulgar sua obra, provando que era possível educar os colonizados africanos. E aqui uma imagem de algumas crianças em Tervuren, na Bélgica. Na Exposição Internacional de Bruxelas, foram apresentados os resultados das ações imperialistas do governo belga na região do Congo, no decorrer da segunda metade do século XIX. A partir da análise do texto e da fotografia, a concepção que orientou essas ações e um de seus efeitos para as populações congolesas da época estão indicados, respectivamente, em que? Então, o comando da questão é: a partir da análise do texto e da fotografia, essa cidade, né, na Bélgica, a concepção que orientou essas ações. Qual foi a concepção que orientou as ações? É uma concepção de etnocentrismo. Obviamente, nós vemos isso muito em sociologia, por exemplo. Etnia. Centrismo, colocar no centro. O belga europeu se coloca no centro. E o congolês colonizado, lembremos que o Congo foi, até uma parte do século XIX, uma propriedade, até 1908, o Congo foi uma possessão, uma propriedade particular de Leopoldo II, rei da Bélgica. Depois veio ditaduras, foi chamado de Zaire, e hoje é a República Democrática do Congo. Mas ali a questão é etnocêntrica. Não esqueçamos que Leopoldo II, em seu afã imperialista, matou cerca de 1 milhão de congoleses nativos para impor ali a sua colonização, o seu imperialismo, no seu etnocentrismo. E seguindo aqui, né? Quais são os efeitos, né, para essas populações congolesas? A segunda parte aqui do comando da questão é a aculturação. Eles vão abandonar a sua cultura, serão educados por homens como esse abade Von Impe, abandonarão a sua cultura africana, congolesa, e aí vão abraçar a cultura europeia, belga, francesa, que eu ouso dizer uma sucursal da própria cultura francesa. Então, a opção correta é o etnocentrismo e a aculturação, aqui no caso, dos povos nativos. A opção correta é a letra B de bola. E aí, a gente fecha nossa aula de hoje com um gabarito. Para quem quiser estudar o imperialismo, eu recomendo muito o livro do professor Hector Bruy, foi professor na Unicamp, aqui próximo da gente, estou no Rio de Janeiro, em São Paulo,
e que é um chileno, excelente professor, tá? Bom, essa foi nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Deixe o seu like, por favor, não esqueça. E se você, por acaso, não é inscrito em Aprendendo a Filosofar e também a Historiar, por favor, inscreva-se e contribua com o trabalho do professor Carlos Alberto. Muito obrigado a todos e todas. Paz e bem, um grande abraço e aguarde a nossa próxima videoaula. Atenção e uma boa prova da UERJ para todos vocês. Um grande abraço. Tchau, tchau.